A solidão para muitos é um peso, mas para alguns é um privilégio. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, dizia que a solidão não é estar sozinho, mas estar em um mundo onde os outros não compreendem o que é importante para você. E é justamente essa sensação, a de não se encaixar nas conversas superficiais, nos rituais sociais repetitivos, nas expectativas rasas, que leva as pessoas mais inteligentes e introspectivas a evitar a vida social como a maioria a conhece. Esse comportamento, muitas vezes mal interpretado como antissocial ou frio, tem raízes profundas no funcionamento da mente. Estudos modernos em psicologia social e neurociência mostram que indivíduos com QI acima da média experimentam a interação social de maneira diferente. Enquanto a maioria encontra satisfação e energia no convívio constante, pessoas altamente inteligentes podem sentir um desgaste cognitivo muito mais rápido em ambientes sociais. Isso acontece porque o cérebro delas está constantemente processando, analisando e projetando possibilidades. Uma conversa casual sobre o clima ou sobre o que aconteceu no fim de semana não é simplesmente ouvida. Ela é decodificada, associada a contextos passados, comparada com padrões de comportamento e frequentemente medida pela utilidade ou profundidade. E quando não há profundidade, vem a frustração silenciosa. Jung descrevia esse fenômeno como introversão intelectual, um estado em que a energia psíquica é direcionada para o mundo interno. Para essas pessoas, momentos de reflexão sozinhas não são apenas um descanso, mas a verdadeira fonte de renovação mental. A vida social, quando vazia de significado, drena mais do que recarrega. Pesquisas da London School of Economics confirmam algo curioso. Pessoas mais inteligentes tendem a relatar níveis maiores de satisfação quando têm menos interações sociais. Isso não significa que elas não valorizem relacionamentos profundos, muito pelo contrário, mas preferem qualidade à quantidade e investem tempo apenas em conexões que ressoam com sua essência. Aqui está um ponto importante. O isolamento consciente é diferente da solidão involuntária. O primeiro é um ato de liberdade, o segundo, uma prisão. Pessoas inteligentes entendem que estar sozinhas não é o mesmo que estar vazias. Elas usam o silêncio para ouvir a si mesmas, e é nesse estado que ideias, projetos e insights mais profundos florescem. Mas há um preço. Vivemos em uma sociedade que glorifica a sociabilidade constante, como se valor pessoal estivesse diretamente ligado ao número de convites recebidos ou ao tamanho da lista de contatos. Nesse cenário, o indivíduo que escolhe deliberadamente o recolhimento é visto como estranho ou difícil. Esse julgamento social pode gerar conflitos internos, mesmo para os mais convictos de sua escolha. Jung alertava: quando você se afasta, o mundo tenta puxá-lo de volta, porque sua ausência expõe a superficialidade de certas relações. É por isso que tantas pessoas inteligentes vivem no dilema entre manter sua paz interior e ceder às pressões externas. E aqui está a questão central. Se você é uma dessas pessoas, talvez já tenha sentido que o excesso de estímulos sociais não apenas distrai, mas rouba sua clareza mental. E se aprofundarmos essa análise, perceberemos que evitar a vida social comum não é um sinal de fraqueza social, mas de força interior. É um posicionamento, uma defesa da própria energia mental. Na próxima parte, vamos mergulhar no impacto psicológico e até biológico dessa escolha e como ela pode se tornar uma vantagem estratégica na sua vida se usada com consciência. Mas existe algo que poucos ousam admitir. A solidão consciente não é um sintoma de fragilidade social, mas sim um território fértil para o crescimento psicológico. Jung dizia que, para se tornar quem realmente somos, precisamos nos confrontar com a própria sombra, aquela parte reprimida e oculta de nossa personalidade. E esse confronto raramente acontece em meio ao barulho constante das interações sociais superficiais. Pessoas inteligentes, quando percebem isso,
começam a selecionar com precisão cirúrgica onde e com quem investem sua energia. Elas entendem que estar presente em todas as rodas, festas e conversas não as aproxima da autenticidade, mas as afasta. Porque a mente precisa de espaço para organizar pensamentos, processar emoções e extrair significado da própria existência. A sociedade moderna, porém, parece querer criminalizar o silêncio. Vivemos cercados de estímulos, notificações, feeds infinitos, opiniões não solicitadas. É um ataque contínuo ao tempo de introspecção. E aqui está o ponto crítico. Quanto mais inteligente e autoconsciente uma pessoa é, mais ela sente essa invasão como um obstáculo. Não é sobre misantropia ou arrogância, é sobre preservação. Preservação do foco, da clareza e da capacidade de manter uma vida guiada por valores internos e não por expectativas externas. E essa é a diferença essencial. Pessoas que evitam a vida social excessiva não necessariamente rejeitam o contato humano. Elas apenas entendem que qualidade sempre superará a quantidade. Em vez de dividir a atenção entre dezenas de interações rasas, elas preferem investir em poucas conexões profundas, aquelas capazes de provocar reflexão genuína, questionar crenças e expandir a consciência. Jung acreditava que esse tipo de vínculo é o que verdadeiramente nutre a psique, porque ativa a dimensão simbólica da vida, algo que a superficialidade nunca alcança. No entanto, essa postura não é isenta de desafios. Ao se afastar do fluxo social, a pessoa passa a ser alvo de mal-entendidos. É rotulada como estranha, antissocial ou até orgulhosa. Mas quem já atravessou o processo de individuação sabe que esses rótulos são apenas projeções. É o medo das pessoas diante de alguém que se recusa a seguir o padrão. E, paradoxalmente, é justamente essa recusa que permite criar uma identidade sólida. Pois, como Jung ressaltava, o caminho para a autenticidade é solitário, mas não é vazio. Ele é preenchido por uma riqueza interior que o mundo externo raramente pode oferecer. E é aqui que surge uma verdade incômoda. Para manter a mente afiada e a alma saudável, é preciso estabelecer fronteiras inegociáveis. Fronteiras contra o excesso de ruído, contra conversas vazias e contra a cultura da exposição constante. Isso não significa viver isolado, mas sim criar um espaço sagrado para o silêncio, para a leitura profunda, para a escrita, para a contemplação. Quem não entende isso vive em um estado de dispersão crônica, sempre ocupado, mas nunca verdadeiramente presente. E é justamente aí que a inteligência se perde. Você já percebeu como as pessoas mais observadoras raramente estão no centro das multidões? Elas podem até sorrir, participar de conversas superficiais quando necessário, mas carregam dentro de si uma estranha sensação de distanciamento, como se houvesse um vidro invisível separando-as do mundo. Esse comportamento, que para muitos parece timidez ou arrogância, na verdade é fruto de algo muito mais profundo, uma compreensão quase dolorosa da natureza humana. Carl Jung afirmava que quanto mais consciência alguém adquire sobre si mesmo e sobre os mecanismos ocultos que regem o comportamento humano, mais difícil se torna viver no teatro social. Não é que a pessoa inteligente odeie as pessoas, é que ela percebe com uma clareza cortante as máscaras, os jogos de poder, as manipulações sutis, os egos inflados que se disfarçam de virtude. Para alguém que enxerga por trás das cortinas, participar do espetáculo deixa de ser entretenimento e se torna uma experiência desgastante. A psicologia moderna reforça essa ideia. Pessoas com alto nível de pensamento crítico e introspecção tendem a sofrer de algo chamado sobrecarga cognitiva social. Isso ocorre porque em cada interação, elas não apenas absorvem as palavras, mas também analisam o tom, a postura corporal, a incoerência entre o que é dito e o que é sentido. Essa análise constante exige energia mental imensa e, com o tempo, a exaustão se torna inevitável. É por isso que muitos preferem a solidão ou interações seletivas, não por incapacidade social, mas por preservação da própria sanidade. Há também o aspecto da autenticidade. Quanto mais a pessoa conhece a si mesma, mais difícil é fingir interesse por conversas vazias ou manter relacionamentos baseados em conveniência. O ser humano comum sobrevive se adaptando às normas do grupo, mas o indivíduo profundamente consciente sente repulsa por qualquer coisa que não seja genuína. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente se é,
exige coragem para se afastar da mentalidade de rebanho. E essa coragem vem com um preço: isolamento voluntário. Mas aqui está o ponto crucial que poucos entendem. Essa retirada não significa rejeitar o mundo, e sim recusar a superficialidade dele. A mente que vê com profundidade não encontra prazer em repetir piadas previsíveis, em competir por atenção ou em participar de disputas de status. Ela prefere dedicar seu tempo a reflexões, criações, estudos ou a momentos com um pequeno círculo de pessoas igualmente conscientes. Não é uma fuga, é uma escolha estratégica. A ciência do comportamento também nos mostra que pessoas inteligentes possuem uma tendência natural ao pensamento de longo prazo. Isso significa que, em vez de buscar gratificação social imediata, elas avaliam o impacto real das conexões que mantêm. E ao perceber que muitas interações são apenas distrações disfarçadas de companhia, optam por dizer não mais vezes do que a maioria. Essa habilidade de recusar é vista como frieza por quem vive a caça de validação, mas para o indivíduo consciente é apenas clareza de prioridades. O curioso é que esse afastamento, ao contrário do que se pensa, aumenta o poder pessoal, pois quando você não depende da aprovação constante, você se torna imune à manipulação. Não importa o quanto tentem seduzir seu ego ou provocar seu medo de exclusão. Você já aprendeu a viver bem consigo mesmo, e essa é a liberdade suprema. Por isso, se você também sente que não pertence a muitos círculos sociais, talvez não haja nada de errado com você. Talvez seja exatamente o contrário. Você está enxergando demais, sentindo demais, e o seu silêncio é apenas a proteção que impede que a energia do mundo escoe pelas frestas da sua mente. E lembre-se, o isolamento consciente é uma incubadora de transformação. É no silêncio que se ouvem as vozes mais antigas da sua alma. É no afastamento que você constrói a fortaleza interna que o torna inabalável. Quando decidir voltar ao mundo, fará isso com uma força que poucos ousam carregar. Você já percebeu como as interações sociais, por mais comuns que pareçam, carregam uma carga invisível de expectativa e julgamento? A sociedade construiu uma rede sutil, quase imperceptível, onde cada gesto, cada silêncio, cada escolha é interpretada como um sinal de pertencimento ou exclusão. Para a maioria, esse jogo social é automático. Eles se movem nele sem pensar, como peixes nadando na água. Mas para mentes mais agudas, mais sensíveis, essa água está poluída. E essa percepção muda tudo. Pessoas inteligentes não fogem da vida social apenas por timidez ou introversão. Essa é uma explicação superficial. A verdadeira razão está no entendimento profundo de que a vida social, na sua forma mais comum, é regida por padrões repetitivos, conversas previsíveis e uma busca incessante por validação. E quem enxerga além disso, sente que está sempre atuando em um teatro que não escreveu, seguindo um roteiro que não escolheu. Carl Jung dizia que o homem moderno sofre não de doenças físicas, mas de um esvaziamento da alma. E esse esvaziamento é alimentado quando passamos horas em interações rasas, alimentando a persona, esta máscara social, enquanto o nosso eu real permanece faminto, ignorado, quase esquecido. As pessoas inteligentes percebem que a cada encontro superficial se distanciam um pouco mais de si mesmas. Elas notam que a energia investida em manter aparências poderia ser usada para mergulhar fundo em ideias, projetos, reflexões ou criações que realmente importam. Mas existe um peso. O afastamento social também cobra um preço. Não há aplausos para quem caminha sozinho. Não há público para testemunhar seu silêncio. E é nesse vazio que muitos desistem, retornando ao grupo, se misturando novamente, mesmo sabendo que ali perderão parte de si. A solidão, no entanto, para quem aprendeu a decifrar a própria mente, não é ausência, é presença ampliada. É um estado onde os pensamentos ganham espaço para se formarem com nitidez, onde a intuição se manifesta com força, onde ideias que nunca seriam ouvidas no barulho social finalmente podem falar.
É ali que nasce o pensamento original, a visão criativa, a clareza estratégica. E há um ponto ainda mais profundo. O afastamento social não é apenas proteção contra o desgaste emocional, mas também um mecanismo para escapar da influência silenciosa do inconsciente coletivo. Esse inconsciente que Jung descreveu como um reservatório de símbolos, arquétipos e instintos herdados, molda comportamentos e opiniões sem que percebamos. Quando você está imerso constantemente nas interações comuns, a sua mente é invadida por padrões mentais que não são seus. Você começa a pensar como o grupo, sentir como o grupo, desejar o que o grupo deseja. E para a mente consciente que busca a autenticidade, isso é como um envenenamento lento. É por isso que muitas vezes as pessoas inteligentes preferem a companhia de livros, música, arte ou até o silêncio da própria casa. Porque nessas companhias não há manipulação, não há pressão para agradar, não há necessidade de vestir a persona. A inteligência verdadeira, nesse sentido, é quase uma maldição. Ela não permite que você viva na ilusão confortável da superficialidade. Ela exige profundidade, exige significado, exige que você pague o preço da solidão em troca da verdade. Mas é aqui que surge uma pergunta crucial. O que fazer com essa consciência? Porque se a solidão é um campo fértil, ela também pode se tornar um deserto. O afastamento social que fortalece a mente pode, se não bem equilibrado, enfraquecer o coração. E a inteligência plena não é apenas pensar com clareza, mas viver com plenitude. Então, o desafio é este. Não se trata de eliminar a vida social, mas de filtrá-la com a mesma atenção com que se escolhe o que se come, o que se lê, o que se ouve. Seja seletivo com quem você entrega sua energia. Evite mesas onde o assunto é sempre o mesmo, onde as mesmas piadas, críticas e fofocas se repetem em looping infinito. Busque conversas que expandam, não que comprimam. Encontre pessoas que não tenham medo do silêncio, que não fujam das perguntas difíceis, que não se incomodem quando você escolhe observar mais do que falar. Jung dizia que solidão não vem de estar sozinho, mas de não conseguir comunicar as coisas que são importantes para você. Portanto, cerque-se de quem compreende o que importa para você, mesmo que esse círculo social tenha apenas 2 ou 3 pessoas. Isso basta, porque a vida não é sobre quantidade de conexões, mas sim sobre a qualidade da energia trocada. E quando você finalmente entende isso, a pressão social para se encaixar perde força. Você percebe que não precisa provar nada, não precisa seguir a moda da conversa, nem estar presente em todos os encontros. Sua presença começa a ter valor não porque é frequente, mas porque é rara e carregada de significado. Essa é a diferença entre viver reagindo ao mundo e viver moldando o seu próprio mundo. Você precisa entender que a transformação que procura não é um evento súbito, mágico ou que dependa de um momento perfeito que o universo irá enviar. Ela é construída diariamente, nas decisões quase invisíveis que você toma quando ninguém está olhando. É no silêncio da sua mente, quando a dúvida tenta se infiltrar, que você tem a oportunidade de provar a si mesmo que está pronto para ir além. A maioria das pessoas fracassa porque confunde motivação com disciplina. Motivação é volátil, vem e vai como o vento. Já a disciplina é a rocha sobre a qual se constrói qualquer império pessoal. É ela que te faz levantar cedo, mesmo quando não quer, que te mantém estudando enquanto outros se distraem, que te faz continuar treinando quando o corpo pede descanso. E existe um ponto crucial que poucos percebem. O seu maior inimigo não é o cansaço, não é a falta de tempo, não é a ausência de oportunidades, é a sua própria tolerância com desculpas. Você se acostuma a ouvir a própria voz interna dizer, hoje não, depois eu faço, e começa a acreditar que está tudo bem adiar seus sonhos.
Mas cada vez que você cede, está ensinando ao seu cérebro que desistir é aceitável. E com o tempo, desistir vira o padrão. É aí que a mediocridade se instala. Se você quer mudar o rumo da sua vida, precisa travar uma guerra contra essa complacência. E não será fácil, porque a mente vai lutar para manter o que é confortável. Mas você precisa se tornar desconfortável com a estagnação. Precisa olhar para o espelho e entender que cada segundo perdido hoje será uma dor amanhã. Pense em tudo que você já deixou passar. Oportunidades que não aproveitou, momentos que desperdiçou, metas que abandonou no meio do caminho. O peso disso é real e ele vai crescer a cada ano até que se torne insuportável. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Você ainda pode virar o jogo. Não importa quantas vezes você falhou, não importa quantas promessas quebrou para si mesmo, o que importa é o que você fará a partir deste instante. A cada minuto você está escrevendo a história que um dia contará. A questão é, essa história vai ser de superação ou de arrependimento? Vai ser de alguém que se recusou a se entregar ou de alguém que se deixou vencer pelo próprio medo? Agora, eu quero que você faça algo, não amanhã, não semana que vem, mas agora. Feche os olhos por alguns segundos e visualize a vida que você sabe que merece. Veja-se vivendo com força, propósito e liberdade. Sinta a energia desse futuro. E então, abra os olhos e entenda: a única ponte que liga você até essa vida é a ação. Não é pensar, não é planejar eternamente, é agir. Faça hoje algo que a sua versão de amanhã irá agradecer. Corte uma distração, dê um passo em direção a um objetivo. Prove para si mesmo que ainda existe fogo dentro de você. E se essa mensagem despertou algo aí dentro, se você sentiu aquele arrepio que diz: eu sei que posso mais, então não permita que essa chama se apague. Inscreva-se agora e permaneça comigo, porque aqui não é lugar para os fracos de espírito. Aqui nós não aceitamos desculpas, não esperamos por milagres, nós nos tornamos o milagre. E juntos vamos moldar a mente, o corpo e a alma para que nada nem ninguém nos pare. O próximo passo começa agora.